Olá, boa noite a todos. Eduardo Martins aqui. Vamos iniciar mais uma transmissão aqui pelo Facebook. A doutrina são 21 horas, dia 24 de maio, 7 graus neste momento aqui, da onde estamos transmitindo, em Bagé, no Rio Grande do Sul. E vamos iniciar falando aqui de Espiritismo, obviamente, não é? E o tema hoje é o aviso, né? O aviso que nos é dado, que nos é trazido pela espiritualidade. Inicialmente, é importante nós dizermos o seguinte: o nosso estudo aqui, dentro da doutrina espírita, não é? Ele se faz necessário, assim entendemos, para o nosso próprio esclarecimento, não é? Nosso próprio entendimento e compreensão dos ensinamentos espíritas. Não é um ensino voltado para o lado religioso, né? Como nós comumente costumamos entender, né? Obviamente, nós temos, em algum momento, falamos sobre os ensinamentos de Jesus, né? Sobre Deus, mas o que nos importa neste momento de estudo é entender, né? Todo o processo da nossa atual existência e o que nos é reservado para depois dessa existência corpórea. Inicialmente, nós podemos dizer que, quase que sem exceção, né, com as pessoas que são conscientes da sua vida, né, quem de nós não se preocupa no nosso dia a dia, não é? As preocupações que nós temos com a nossa existência, com a nossa vida, não é? Vida de relação, não é? A vida familiar, a vida no trabalho, não é? A vida social. E nós empenhamos muitos esforços para ter, dentro do possível, tudo sob controle, não é? Participarmos da sociedade, do nosso meio estudantil também, né? Para quem está sempre aí procurando se profissionalizar, não é? Numa profissão, fazendo uma faculdade, etc. Então nós temos inúmeras relações humanas, não é? E nesse contexto dessa existência, nós colocamos toda a nossa energia. Procuramos compreender a vida, vencer os desafios que se nos apresentam, e assim nós vamos indo, não é? Vamos colocar dessa forma. Semana a semana, mês a mês, ano a ano. Ok. Agora, para nós que entendemos que a vida, esta vida corpórea, não se limita a essa existência, não é? O que será que nos reserva depois, quando nós chegarmos lá no final da nossa vida? O que está a nos esperar, não é? Essa é uma reflexão que em algum momento nós temos que fazer, né? O ser humano não é muito chegado, vamos colocar desse jeito, né, a falar sobre a morte. Nós não gostamos muito de falar disso, né? Não queremos pensar nisso. Ok, mas a morte é apenas um processo, né? É uma fase, vamos dizer assim, né? Onde encerra o nosso ciclo aqui e reinicia, talvez, né? Ou podemos dizer, continua um outro ciclo, né? Fora da matéria. A pergunta que nós podemos fazer é: eu deveria me preocupar, né? Ou devo me preocupar com o que me aguarda no outro lado da vida? É possível que essa pergunta seja necessária, porque nós não sabemos, né, em que momento isso vai ocorrer. Talvez para quem tenha 20 anos isso possa estar distante, para quem tenha 40, para quem tenha 50, 60, não é? Mas para quem já tem a partir dos 60, 70, 80, 90, pode ser que esse momento esteja mais próximo, não é? E mesmo para aqueles que têm pouca, pouca idade ainda, né? 20, 30, 40, 50 que seja, é necessário pensar também, porque todos nós sabemos que a gente pode desencarnar tanto com mais idade quanto com menos idade, né? Então a pergunta é: o que nos espera do outro lado, né? Qual é a sensação? O que eu vou encontrar? Qual é a dificuldade? Né? Como que isso ocorre? Bom,
é normal a gente ouvir das pessoas, né? Ah, nunca ninguém voltou para dizer isso, né? As pessoas comentam dessa forma, né? Não, não acredito na vida após a morte, porque nunca ninguém voltou, né? Ou seja, é difícil a gente entender que a pessoa não voltou como ela gostaria de vê-la, não é? Exatamente como é. Em 2010 foi lançado, né, o filme Nosso Lar. Acho que muitas pessoas assistiram esse filme, né? Ele é baseado na obra do Francisco Cândido Xavier, né, do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, né? Então, no filme Nosso Lar, o André Luiz, que o espiritismo nos diz que é um espírito, né, um ser humano, né, que viveu na Terra, né, esteve aqui nessa última encarnação, e ele, ao desencarnar, se defronta com uma situação totalmente nova para ele, né? Então ele relata no livro Nosso Lar toda essa situação. Então quem assistiu o filme agora já tem o Nosso Lar 2, né? Muitas pessoas já devem ter assistido também. Eu particularmente olhei os dois e gosto mais, acho que o Nosso Lar 1 ele abriu um pouco mais de entendimento, esclarecimento a respeito da vida após a morte, né? Mas nós temos ali um depoimento de um espírito que vem nos dizer, não é? O que, que ele encontrou, o que, que ele experienciou lá, não é? Uma coisa é assistir o filme, ler um livro, não é? Outra coisa é nós realmente pegarmos os detalhes que o André Luiz nos apresenta da sua experiência, não é? Porque até mesmo ele nos alerta ali, não é? A gente tem que conhecer esses mistérios, né? Do que vem depois da morte, para a gente não se surpreender, ok? Então a gente separou aqui alguns pontos, né, inicial do início ali da obra de André Luiz, né? Então, por exemplo, quando ele passa ali pelas zonas chamadas zonas inferiores, né? No Espiritismo se chama de umbral isso, né? A gente não vai entrar aqui em toda a descrição do umbral, mas a gente vai pegar alguns pontos que ele descreve como ele estava, né? Então, ele relata ali, passou muito tempo ali, né, segundo dizem, né, segundo tem na literatura espírita, amargurado, né, coração ali aos saltos, medo, né, gritava como louco. Estava numa zona sombria, né, uma zona realmente ali bem difícil, vamos colocar assim, pelo menos nas palavras que ele colocou, e no filme, né, mostra muito isso, né, uma zona totalmente ali de gritos, de horrores, né, de seres ali em grandes dificuldades. Então, paisagem escura, neblina espessa, né? E aí, obviamente, quando a gente está nessas dificuldades, a gente se pergunta, né, por que que isso está acontecendo? A gente fica surpreso com muita coisa que a gente não conhece. E André lembrou, né, do lar dele, da casa dele, da esposa, dos filhos, né? E ele disse que ele perdeu toda a noção de rumo, né? Nesse período que ele se encontrou ali. Inclusive, ele perdia a noção de tempo também, né? Seres monstruosos, né? Os raros momentos ali que ele teve sono, que ele pôde dormir, né? Em algum momento ele era acordado por esses seres aí, nas palavras deles monstruosos, né? Então lembra aqueles pesadelos que a gente tem muitas vezes, né? Que a gente está em algum lugar ali e de repente aparece ali pessoas, seres, né? Que a gente não tem noção e a gente se assusta com isso, né? A gente é tomado de horror, de pânico até. A ideia aqui, nossa, não é a gente entrar nesse contexto mais tenebroso, vamos colocar assim, mas entender esse processo aí, dessa passagem do André Luiz, né? E por que que ele passou por isso? Porque, como disse um pouco antes, né? Em algum momento, cada um de nós vai passar por essa experiência, né? Então, a gente fazendo uma analogia, é mais ou menos como alguém chegasse para a gente e dissesse, olha, tem uma passagem aqui, né? Para um lugar tal, né, uma cidade que seja um estado, né? E lá, quando você chegar, você vai ser recebido por uma pessoa tal, você conhece e tudo mais, né? Você se sente tranquilo, né? Você tem uma passagem para algum lugar, você já sabe para onde vai ter uma pessoa ali esperando lá e tal, então você se sente mais seguro, né? E essa pessoa você conhece e tal. Agora, se alguém chegasse e dissesse para nós, olha, eu tenho aqui uma passagem para você, você vai viajar, mas você não é informado nem para onde vai, né? Nem que lugar é esse, e muito menos se tem alguém lá que você conhece para você chegar. Quer dizer, você vai ficar apreensivo nessas circunstâncias, certo?
Então, é nesse sentido que nós estamos abordando aqui, esse início aqui da obra O Nosso Lar, né? Dessa experiência do André Luiz. Se a gente tiver um pouco de entendimento, esclarecimento a respeito do que vem após o nosso desencarne, pode ser que a gente esteja um pouco mais preparado, né? Minimamente preparado para essa experiência. Em algum momento, André vai lembrar, né, da religião. André Luiz foi médico na Terra, né? Então, depois vai vir aqui toda a descrição dele, né? Ele vai lembrar da religião. Ele tinha ali um pouco de noção, né, do Antigo Testamento, né? Sabia um pouquinho das letras, né, do que dizia lá o Antigo Testamento, do Evangelho, etc. Né? Só que ele diz o seguinte, ó, todo esse princípio da religião, né, princípio filosófico, político, científico, etc., tudo isso já não fazia sentido para ele naquele momento. Ó. Ou seja, passa a ser secundário. Né? Então, o conhecimento ele é importante, claro que ele é importante, por isso que nós estamos estudando aqui. Né? Mas só o conhecimento não é o suficiente. E é isso que nós vamos ver nessa experiência do André Luiz. Então, ele entende que era necessário reconhecer, olha, que a humanidade não se constrói de gerações transitórias. No momento que ele desencarna, que ele se percebe vivo, não é? Numa outra condição, num outro lugar, ele passa a entender, né, que a humanidade não são simplesmente gerações que nascem, morrem e acabam, não é? Pelo contrário, esses são, sim, espíritos eternos, como ele diz aqui, não é? Estamos em constante processo de evolução, de aprendizagem e seguimos à frente. Então, alguma coisa permanece acima da cogitação meramente intelectual. Ou seja, a nossa experiência aqui, em função de conhecimento, de aprendizagem, não é? Mas a nossa vida tem que se pautar por algo acima disso, não é? Além disso, certo? É o que ele coloca aqui, não é? Então, uma das coisas que ele percebe nessa experiência após o seu desencarne é que a filosofia do imediatismo, né? Ou seja, as coisas para o hoje. Né? Quantas vezes, né, nós nos deparamos aqui, na nossa experiência, né, a gente quer as coisas para ontem. Né? A gente luta, a gente gasta, coloca toda a nossa energia nas coisas mais imediatas, né? Como forma de percebermos, né, uma certa felicidade. Né? O imediatismo muitas vezes nos coloca, mas é uma felicidade falsa. Né? Então, isso é uma coisa que o André está colocando aqui nessa experiência, a partir desse momento que ele está percebendo que tudo que ele teve de experiência na Terra, no outro lado, aquilo ali tinha muito pouca importância. Né? A existência terrestre que a morte transformara não for assinalada de lances diferentes das pessoas comuns para ele, não é? Então, quer dizer, ele passou aqui com uma existência quase que em branco, vamos colocar dessa forma, no entendimento dele. Né? Ele vai relatar que ele teve bons pais, né? Fez uma faculdade, se formou, teve os títulos universitários, como ele coloca aqui, né? Como qualquer um de nós, né, na nossa experiência também, ele perseguiu o quê? Ele queria uma certa estabilidade financeira, né? Como forma de dar conforto à família. Ou seja, na experiência dele aqui, foi simplesmente, né, formar uma família, trabalhar para ter ali uma, uma certa segurança financeira, o título universitário e nada mais que isso. Né? Ele era um médico conceituado, enfim, e estava pronto, era isto, certo? E aí ele percebe no desencarnar que isso era muito pouco, na verdade. Né? Bom, aqui ele diz que não suportava o clima das realidades eternas, ou seja, no outro lado da vida nós nos deparamos com outro contexto, né? Que nos mostra que existem mais coisas para nós aprendermos, para nós conhecermos, não é? Existe uma realidade muito diferente daquela que nós conhecemos aqui na matéria. Tá? E aí, por isso que ele diz, ó, agora nessa condição que ele se encontrava, ele estava com dificuldade de suportar essa realidade eterna das leis divinas, né? Por quê? Porque e aqui é o entendimento para nós, né, que estamos, por isso que nós estamos abordando esse tema, porque André esteve aqui, desencarna, vai para o plano espiritual e de lá, no momento que ele se recupera, porque ele passou um bom tempo nessas zonas inferiores aqui,
né, até ele ser resgatado. E para ele ser resgatado foi preciso realmente ele dar-se conta, né, do quanto equivocado ele fora aqui na sua experiência na matéria. Né? E aí ele, em prantos, ele praticamente, como se estivesse ali com o coração aberto, né? Ele implora por assistência, por amparo, né? Ele pede para Jesus, né? Pede para Deus. Né? Então, é um clamor real, né? De quem realmente, com sinceridade, percebe o equívoco, né? Que ele estava como homem do mundo. E é nesse momento que ele recebe assistência espiritual. E aqui já tem talvez um primeiro entendimento para nós, né? Um primeiro aprendizado. Né? Por que a gente fala aqui que a nossa ênfase não é na religião? Porque religião, nós estamos preparando aí a próxima live, nós vamos falar da questão religiosa, né? Religião nós temos muitas no mundo. Todos nós sabemos, né? Muitas religiões, certo? Mas não é a religião em si que vai nos libertar, que vai nos fazer seres melhores, mas sim o conhecimento que a gente busca, a aprendizagem e o esforço para a gente realmente, com consciência, com sinceridade de propósitos, nos melhorar. Tá? Então, quando a gente fica na religião em si, a gente fica muito preso ao quê? Ao formalismo da religião, aos rituais da religião, né? Ao sistema de dogmas, né? O dogmatismo. Né? Então, tanto Kardec quanto o próprio Jesus, né? Nunca estabeleceu isso aí. Né? O dogma, o ritual, né? A adoração a objetos, etc. Né? A realidade é que nós somos filhos de Deus, nós temos Jesus como nosso maior exemplo a ser seguido e os ensinamentos dele, certo? Então, a partir disso aí, se eu coloco isso em prática, eu dispenso qualquer formalismo, qualquer ritual, né? Qualquer dogmatismo. Por isso que aqui a gente procura conhecer, entender o Espiritismo na sua essência. Né? E o próprio Espiritismo, lá na sua essência, quando começou, ele não é rotulado como uma religião. Ele tem a sua parte religiosa, né? Mas ele tem a sua parte filosófica e científica também. E aqui o André Luiz, na experiência que ele está tendo, está dizendo isso, né? Também. Que toda aquela religião superficial que ele tinha um pouco de conhecimento, não é? Nada fez sentido para ele, porque na verdade, pelo coração, ele não fazia nada de fraterno, não fazia o bem ao próximo, né? E isso vai ser colocado no item 2 ali, vai ser mostrado para ele pela espiritualidade, né? Então, diante disso, ele está nessas zonas chamadas umbralinas, ou seja, nas zonas inferiores, ali, até o momento que ele realmente cai em si, entende que ele é um sofredor, que ele desperdiçou o tempo. Ele vai colocar isso em algum momento aqui na obra dele, ele fala, né? Que ele desperdiçou o tempo, não é? Que ele esteve aqui porque muito vinculado ao imediatismo, ao materialismo, não é? E aos gozos terrestres, vamos colocar dessa forma, porque ele realmente alimentava ali a questão dos vícios, da bebida, do cigarro, né? E outros vícios mais, certo? Então, essa é talvez aí a condição de muitos seres hoje, tá? de muitos de nós aqui na Terra. Nós estamos muito vinculados ao imediatismo, né? A questão da materialidade. E aí, como disse no início, se eu coloco tanta energia para eu ter uma vida organizada, uma vida satisfatória, há algo errado nisso? Não, não há nada errado nisso. O errado é eu colocar toda essa energia somente nessa existência. Essa é a questão. Nós podemos muito bem colocar a nossa energia, as nossas metas, o nosso trabalho para ter uma vida muito boa aqui. Não há nada de errado nisso. Porém, nós temos que reservar um tempo para também conhecer de que forma nós podemos chegar melhor quando nós fizermos a passagem pela fronteira da morte, não é? Quando houver o nosso desencarne, de que forma nós queremos estar no outro lado, né? Então, o que eu posso fazer hoje aqui nessa experiência de forma que eu chegue numa condição um pouco melhor, não como na condição como o André aqui reconhece a condição dele, né, de mendigo espiritual, né? Em algum momento ele fala aqui
E nós temos que buscar nesse entendimento, nessa mensagem que ele fala para nós, para a gente, quem sabe, chegar numa condição melhor. Né? Então ele até coloca aqui no item 1, ó, ele diz o seguinte: ó amigos da terra, buscai as verdades antes que ela vos surpreenda. Né? Buscai a verdade antes que ela vos surpreenda. Qual é a mensagem por trás desse aviso que ele nos coloca? Não é? A gente colocar um pouquinho de atenção, né, no que a gente está fazendo aqui. E se eu já tenho o entendimento que eu tenho alguns anos pela frente, né, eu tenho um tempo pela frente, e logo após esse tempo, outra condição virá, né, outro ciclo se inicia, eu estaria num plano espiritual, né, numa outra condição. E aí, eu sei que, a depender do que eu fiz aqui, eu deixei de fazer, será lá essa minha condição? Não será lógico, né, a gente se preocupar um pouquinho, né? Não será racional a gente se preocupar um pouco em não se comprometer, né? Evitar se comprometer para não chegar tão mal lá e, se possível, fazer algo que pese a nosso favor nesse outro ciclo da vida que continua. Então, a grande lição, talvez, aqui da obra Nosso Lar, pelo menos aqui nesse início, é essa, né? Nessa experiência do André Luiz. Tá? Ele está mostrando ali o que aconteceu com ele. Né? Então, ele dá esse alerta aqui, amigos da Terra, buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Né? Então, quando eu fiz aquela analogia da passagem para um determinado lugar sem saber onde vai, sem saber como vai, sem saber quem tu vai encontrar, quer dizer, é complicado, né? Você se assusta. Agora, se você já tem uma ideia de como é no outro lado, né? Como essa obra aqui toda, o Nosso Lar, mostra, né? Uma colônia espiritual junto da Terra, né? Que recebe milhares de criaturas diariamente, né? Porque nós estamos aí, diariamente nós temos pessoas desencarnando. Assim como nós temos espíritos encarnando aqui, né? Chegando na Terra, outros desencarnando, né? E essa colônia atende milhares de espíritos, né? Próximos à Terra. E normalmente, pelo menos é o que dizem aqui já lá no item 5, né? Quando o André Luiz é atendido pelo Elísias, né? 70% ali dos espíritos chegam nessa condição ali, tal qual o André chegou. Tá? Então é importante a gente conhecer um pouco dessa dificuldade do André para a gente começar a trabalhar um pouco a nossa condição aqui. Bom, no item 4, um pouquinho à frente, né, quando o André Luiz é resgatado dessas zonas umbralinas, né, quando ele após aquele pedido, né, de ajuda que vem da essência do ser dele, né, que vem com toda a força, e isso tem realmente uma grande uma potência quando nós colocamos essa prece, né, vinda do coração, a espiritualidade recebe isso e vem nos atender. E foi o que aconteceu com ele. E aí ele vai ser levado para essa colônia, né, o Nosso Lar, e lá ele é tal qual um doente, né, ele é recebido, e ele se surpreende até mesmo com o diagnóstico que é dado para ele. Né? Ele é tido como um suicida, né? Porque ele se descuidou, certo? Então lá o Henrique de Luna, que é um médico espiritual, recebe ele, né? E a equipe, que são da assistência médica da colônia, né? E a primeira coisa que o Henrique de Luna diz é lamentável, né, que tenha vindo pelo suicídio. Então ele é colocado ali como um suicida. O André, ele mesmo colocando, né, nas suas palavras, fica um pouco desapontado porque ele era médico, né? Ele desencarnou por uma oclusão intestinal. Tá? Ele ficou, parece que 40 dias no hospital, passou por cirurgias, não é? Então ele rebate aquele argumento. Ele diz: eu lutei pela vida, eu queria viver, não é? Mais ou menos nessas palavras, certo? Porém, olha que interessante aqui, e aí um outro ponto para a gente aprender também com essa obra do Nosso Lar, né? O relato do André Luiz, onde os espíritos vão dizer para ele, dentro da coluna espiritual, dentro desse hospital, né, eles vão relatar para ele, né? O organismo espiritual apresenta em si mesmo, né, a história completa das ações praticadas no mundo. Uma das coisas que nós não sabemos, e aqui quando a gente fala de conhecer a verdade que liberta, né, a gente tem falta de conhecimento sobre o nosso corpo, sobre as nossas ações.
todas as nossas ações ficam registradas no nosso corpo, mas não nesse corpo de carne, não no corpo físico, né? Elas ficam registradas no chamado perispírito, que é um outro corpo, né? Semimaterial, exatamente cópia idêntica desse corpo físico que nós temos. Né? Então, ali, nesse campo energético, né? O André Luiz, em outra obra, vai descrever isso muito bem. Ali ficam registradas todas as nossas ações. E convém aqui, é importante a gente entender essa abordagem que a espiritualidade vai explicar para ele. Ó. A oclusão intestinal que ele teve, né, durante a vida corpórea, a existência material dele, ó, derivava de elementos cancerosos. Né? E estes de algumas leviandades do estimado irmão. Quer dizer, esse câncer no intestino provinha das ações dele praticadas, né, que não eram as ações mais nobres, vamos colocar dessa forma, né? Leviandades do meu irmão, no campo da sífilis. Então, a sífilis, nós sabemos, é uma doença sexualmente transmissível. Tá? Então, isso gerou ali elementos cancerosos, né, no intestino lá do André. A moléstia talvez não assumisse características tão graves. Olha que interessante, ó. Essa moléstia que ele estava, né, esse câncer que ele estava tendo, não iria assumir características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Então, o que acontece muitas vezes? O que a gente pode entender disso aqui? Não é? Muitas vezes nós temos uma doença que ela pode até mesmo ser curada, né, ou ser minimizada os seus efeitos, a depender do nosso procedimento aqui no campo moral, vamos colocar, né? No campo, aqui como ele diz aqui, ó, procedimento mental enquadrado nos princípios da fraternidade e temperança. Né? Então, fraternidade, eu posso ter uma doença, mas eu posso ajudar outras pessoas, né? Então, isso tudo é levado em conta, se você fez o bem, se você ajudou, se você compartilhou algo com outra pessoa, né? Temperança, né? Você ter um pouco aí de cuidado com os excessos, né? Seja na questão da própria alimentação, seja na questão, né, das relações humanas, né? Não ser talvez tão crítico, tão exigente, ou ofender demais as pessoas, né? Ter um pouco de controle, né? Um domínio emocional, vamos colocar dessa forma. Né? Então, o médico da espiritualidade vai falando para o André por que ele está sendo tido ali como um suicida. Na verdade, um suicida inconsciente, porque ele não conhecia não tinha esse conhecimento, né? Fez por ignorância. Quantos de nós não fazemos as coisas por ignorância? Né? Quantos de nós já não erramos, né, por ignorância, por não conhecermos as consequências daquela atitude, daquela ação, né? Ou muitas vezes conhecermos, mas não levarmos em conta, não compreendermos na sua profundidade os efeitos, né? E aí nós temos as chamadas leis de causa e efeito, né? Então, por isso André, depois foi explicado para ele que ele seria um suicida inconsciente, né? Bom, seu modo de conviver aqui, a espiritualidade explicando para ele, é o modo dele de conviver exasperado, sombrio, né? Captava destruidoras vibrações aqueles que ouviam. Né? Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas. Né? Então, quando a gente se agita demais, quando a gente tem muita... a gente é aquelas pessoas coléricas, né? Ficam bravas por qualquer motivo. Né? Então, a gente tem que aprender a cuidar disso aí. Não é fácil, claro que não é fácil. Né? Tem os nossos instintos, talvez a nossa educação não tenha sido a melhor nesse contexto, né? Nós trazemos tendências de outras existências, então nós temos que nos aceitar do jeito que somos, mas a partir do momento que a gente entende isso aqui, que a gente tem esse conhecimento, a gente pode buscar um esforço, né, em melhorar essas condições. Tá? A questão é eu saber que isso me prejudica, então eu procuro controlar um pouco mais isso, né? Forças negativas para nós mesmos. Então, muitas vezes a gente acaba esbravejando, acaba xingando, né, usando um termo popular aí, e aquilo atrai vibrações negativas para a gente mesmo e faz mal para a gente. Essa é a questão. Né? Toda vez que você alimenta um ódio, né, um desejo de vingança, você é colérico, né, tudo isso acaba fazendo mal para o seu próprio organismo. Né? E vai se manifestar exatamente
parte semimaterial, né, vai ficar ali registrado, que é o chamado perispírito. Né? A ausência de autodomínio, ó, o médico falando para o André, né? A ausência de autodomínio, inadvertência no trato com semelhantes, ou seja, tratava as pessoas muitas vezes, talvez pisando nas pessoas, né? Aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir. Conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes inferiores. Então, quando você ofende as pessoas, né? E às vezes você faz isso até mesmo sem se dar conta, né? Ou não se dá conta, ou não reflete sobre aquilo que você falou para o outro. Você ofendeu, você magoou, né? Você deixou aquela pessoa triste, né? Magoada, chateada, não é? E você se coloca aí, como diz aqui o médico para ele, né? Na esfera dos seres doentes, né? Inferiores, né? É assim que a gente acaba se colocando. Tal circunstância agravou de muito seu estado físico. Então, o que nós temos aí, analisando a situação do André, né? Conforme ele mesmo relata? Excessos, né? Bebida, cigarros, né? A questão da sífilis se dá é uma doença sexualmente transmissível, como falamos, então, quer dizer, houve algum excesso aí, né? E ele acabou se comprometendo. Agora, isso tudo foi agravado no seu corpo físico por essa outra postura inadequada que ele tinha, né? Falta de autocontrole, né? Ofendendo as pessoas, não sabendo se relacionar, a pessoa muito... No próprio filme mostra ele ali, né? A dificuldade de atender lá uma paciente que ele tinha, né? Frio, indiferente. Então, quantas pessoas nós conhecemos assim e talvez quantas vezes nós nos portamos dessa maneira, né? Sem saber, porque a nossa ignorância não permitia que a gente soubesse disso. Porém, agora a gente sabe que esse mau comportamento acaba por me prejudicar, né? Prejudicar o meu corpo físico, me tornar doente. Né? E essa doença acompanha a gente após a morte. Essa é a grande questão, né? Por isso que ele fala, né? Busca essa verdade antes que essa verdade te surpreenda. E aí a gente lembra de Jesus, né? Busca a verdade, que a verdade te libertará. O nosso estudo aqui, ele preza exatamente por isso, né? Por eu compreender aqui o que está nas entrelinhas dessas narrativas dentro da doutrina espírita. Porque muitas vezes nós falamos, né, como grandes conhecedores da obra tal, do livro tal, etc., né? Só que nós conhecemos a história, o contexto, e a gente muitas vezes não para refletir nas lições que estão ali, ó, pequeninas, nas entrelinhas. É disso que eu preciso tirar ensinamentos para eu colocar em prática. Quando eu leio isso aqui, eu penso já que muitas vezes eu mesmo já cometi algumas falhas, já tive algumas falhas como essa. Não é? Então agora eu entendo quanto isso tem de consequência. Ora, se eu entendo agora as consequências dessas falhas, reconheço essas falhas, vejo que ali nós erramos, não é? Como o André está reconhecendo, e isso é muito importante um depoimento desse, não é? Porque isso nos alerta. A partir do momento que eu sei, então, quer dizer, se fizer dessa forma, se ofender uma pessoa, se for colérico, né, com alguém, e a gente muitas vezes escorrega, né, acaba tropeçando, a gente até sabe, mas acaba tropeçando, por quê? Porque nós temos, infelizmente ainda, né, a, ali os instintos nossos estão ainda muito dominantes, né, na faixa evolutiva que nos encontramos. Então é difícil muitas vezes, realmente. Por isso que é importante também o auto-perdão. A gente se auto-perdoar pelos erros. Né? Isso é outra coisa que a psicologia espírita nos explica muito, né? Que é importante a gente se perdoar pelas coisas. Se a gente ficar só se condenando pelas coisas erradas, a gente não vai avançar. Tá? A gente vai estacionar, mas eu sou assim, né? Eu me criei ouvindo, né, a questão, né? Nasceu assim, vai morrer assim. Não é bem assim. Essa é a questão, né? A gente pode melhorar à medida, principalmente, que a gente conhece, que a gente entende, compreende, né, as leis aí de ação e reação. E aí eu começo a me educar um pouco melhor nesse contexto e a mudar as minhas atitudes. Né? Isso é importante, porque é dessa forma que a gente altera o nosso roteiro aí evolutivo, vamos colocar dessa forma, não é? Porque a gente pode melhorar as nossas condições mais à frente. Agora precisa o esforço, precisa a consciência, né? Entender que está errado, né? Se eu fizer ou se eu continuar fazendo, vai ter consequências. Né? E quando a gente tem o conhecimento, essas consequências são mais graves ainda. Ok? Bom, olha que o médico espiritual fala para o André Luiz. Ó,
Seu fígado foi maltratado pela sua própria ação. Os rins foram esquecidos, né? Ou seja, a gente trata mal o nosso corpo através dos excessos, né? Bebida, é, cigarro, né? Tudo aquilo que não é natural, né? A gente não precisa, né? E todo o excesso acaba por fazer mal a gente, né? Estou falando que de bebida, vícios, né? Cigarro, tem as drogas também, mas a própria alimentação, quando eu exagero na alimentação, cedo ou tarde a continha vai chegar, né? Algum órgão meu não vai trabalhar satisfatoriamente bem, né? Vai ter um problema ali e eu vou sofrer as consequências desse abuso, dessa falta de controle, seja na questão da alimentação ou até mesmo dos vícios, né? Mais um pouquinho à frente, ó, o médico ali explicando para o André, né, a situação dele, né? Todo o aparelho gástrico, né, foi destruído à custa de excessos de alimentação. Acabei de comentar aqui, ó, a custa de alimentação e bebidas alcoólicas, né? E aí ele acrescenta, ó, devorou-lhe a sífilis energias essenciais, né? Então esse câncer que estava se formando ali vai sugando as energias. E aí a gente não tem condição, por isso que a gente fica ali de forma mais débil, né? Sofrendo porque a energia está sendo sugada, ok? Então ele vai bater ali o diagnóstico, né? O suicídio é incontestável. Por que que ele é considerado, ora, suicida, né? Porque ele tinha conhecimento. Então, um médico é uma das pessoas que mais conhecimento tem do corpo humano, né? Das doenças, né? Ele sabe as causas. Quer dizer, se ele sabe de tudo isso, né? E ele se permite excessos de toda a natureza, se permite vícios, né? Drogas, álcool, bebidas, etc. Né? Então, quer dizer, ele está fazendo com conhecimento. Então, ele é tido realmente como um suicida porque você está atuando contra a sua própria vida. Você sabe que aquilo faz mal, tem consciência, mas continua fazendo. Então, é considerado ali um suicida. No caso dele, inconsciente, porque ele não sabia das consequências no plano espiritual. Né? Mas suicida porque, como médico, quem cuida da saúde, consumia em excesso, né? E acabava se prejudicando. Né? Aí André Luiz, ele ouve todo esse relato, né? Ele ouve todo esse relato, ele acaba por concordar, né? Porque ele realmente entende, compreende, né? Ele é uma pessoa que tem uma certa inteligência, ele compreende e ele tem a humildade de reconhecer que o médico, que tudo aquilo que estava sendo dito para ele estava certo. Né? E ele diz o seguinte, ó, ele fala das oportunidades perdidas, né? As oportunidades perdidas nessa experiência reencarnatória que ele aqui estava, não é? E não poderia, ele vai dizer, eu não poderia supor que me seriam pedidas contas de episódios simples, né? Então, coisas simples que nós vivenciamos, e aqui é importante que a gente faça tenha uma observação sobre isso, né? Quantas coisas simples que nós nos descuidamos, mas que, por outro lado, nós seremos cobrados por isso, né? Vamos lembrar daquela frase lá de Jesus, né? Até os vossos cabelos, né? Até os fios de cabelos das vossas cabeças estão contados. Né? Quer dizer, nada nós podemos esconder das leis divinas, nada nós podemos esconder de Deus. Tá? Então, até mesmo as ações menores, muitas vezes, nós somos cobrados. Né? E é o que diz André aqui. Ó. Eu poderia supor que me seriam pedidas contas de episódios simples, ó. Fatos sem a menor, né, a maior significação. Tá? Então, coisas que ele considerava ali trivial, comum, mas ele foi cobrado por isso. Ok? Então, um sistema, ele consagra isso, diz isso, outro, ele estava se deparando com outro sistema de verificação de faltas cometidas. Né? A gente muitas vezes acha que a gente está isento de alguma falta porque o sistema da nossa legislação humana não nos pega, né? A legislação humana não vai dizer, olha, você vai ficar preso porque você comeu demais, né? Você bebeu demais, etc. Não tem isso aí. Né? A lei humana é uma, né? Mas a lei divina, as leis divinas são inteligentíssimas, são leis de Deus, né? E elas vão aos mínimos detalhes. Então, à medida que a gente vai tendo conhecimento, a gente vai se tornando mais responsável perante as leis divinas. Né?
André sente-se ali como uma criança, né, envergonhada, porque os benfeitores estavam ali com muita compreensão, esclarecendo para ele, né, quase como a gente faz com uma criança quando uma criança comete alguma peripécia ali, né, e a gente vai esclarecer para aquela criança, vai educar, vai dar aquele puxão de orelha, né, e a criança ali fica muitas vezes triste, ali, chorosa, porque a gente deu um puxão de orelha. Era assim que ele estava se sentindo, né, diante daqueles benfeitores que estavam numa condição de muita fraternidade, né, de muito amor, né, compreendendo a condição dele, mas dizendo da realidade que ele se encontrava. Essa é a questão. Né? Bom, o que a gente pode tirar desse início aqui da obra Nosso Lar, né, no item 2 principalmente, o item 4, quem estiver acompanhando a live aí, amanhã depois puder dar uma lida na obra, né, O Nosso Lar. O filme fala muita coisa também, né, ele mostra muita coisa, né, mas o livro ele tem mais detalhes. Né, eu prezo sempre pelo livro porque ele é mais detalhado. Né. Então, a gente para um pouco para analisar tudo isso, né, a condição de alguém que saiu daqui da Terra, desencarnou, vai para o plano espiritual, né, passa algum tempo nas zonas inferiores, nos lugares lá muito complicados, né? De muita sombra, de muito horror ali, gritos, lamentações, choros, etc. Né? E aqui a gente não quer taxar, não quer classificar isso como inferno, etc. Né? São zonas inferiores. A Terra está cercada disso aí, porque se a gente analisar bem, quantos espíritos, né? Quantas pessoas estão desencarnando, por exemplo, nesse momento que nós estamos falando aqui, né? Que nós estamos aqui na live, né? A todo momento tem pessoas partindo. Quantas dessas pessoas não estão partindo exatamente como a condição do André Luiz? Né? Ignorantes dessa outra realidade, né? Ignorantes que são seres espirituais, né? Que a morte do corpo físico não terminou nada, né? E ela retorna à pátria espiritual, como a gente fala, né? Ao mundo espiritual, exatamente nas condições que ela estava aqui. Né? Uma das coisas que o André relata ali, que a sensação de fome e de sede continuava. Né? Ele estava naquele lugar lá com muita sede, muita fome. Né? Então, quer dizer, são os condicionamentos que nós temos aqui, né? Que nós levamos, os nossos condicionamentos aqui da vida na matéria. É fácil isso? Não, não é fácil. Tanto é que no momento que ele é recolhido daquela zona inferior, daquela zona umbralina, né? Lá quem assiste o filme, mais uma vez vou colocar aqui, vê que lá é servido uma sopa para ele, porque ele tem necessidade de um alimento ainda, não é? Então, tudo isso são coisas novas para muitas pessoas, e aqui a nossa ideia, aqui não é um espiritismo em nível de doutorado, né, um espiritismo avançado, não, é exatamente para as pessoas que, como eu, né, penso que preciso aprender muito, né, e quantas pessoas não têm aí que nunca talvez pensaram nessa possibilidade, né? Eu fico vendo pessoas assim que não param ainda, não pararam ainda para pensar, refletir a respeito da própria vida aqui, né? Como a gente falou, a gente toma o cuidado aqui na nossa vida, não é? Tem que ser assim, a gente tem que realmente se pautar aqui pela ordem, pela organização, né? Pelo cuidado com os nossos deveres, as nossas responsabilidades, né? Buscar a nossa melhor posição, vamos dizer assim, material, no sentido de ter um conforto mínimo, né? Quem é que vai gostar de viver em dificuldades? Não é fácil, né? Tem que ser um espírito muito preparado. Mas nós que somos espíritos medianos, a gente preza ainda pela questão material, né? Ter uma boa alimentação, ter um bom lugar para morar, não é? Então isso não está errado, a gente coloca aqui. Né? Mas a gente precisa dedicar um tempo para analisar se lá na frente, quando chegar o momento, né, e realmente as coisas não terminarem, como muitos acreditam que termine, e se não terminar? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Se você não acredita na vida após a morte, você tem que perguntar, e se você tiver errado? E se as coisas não forem assim? E se as coisas realmente continuarem, não é? Então, de que modo vou estar? Com que eu vou me deparar, não é? E aí a gente sugere aqui, ó, ler essa obra, né? O Nosso Lar, né? Que relata a vida numa colônia espiritual, certo? Pelo espírito André Luiz na psicografia de Chico Xavier. Tá?
Tem muito mais coisa, obviamente, aqui na obra. A gente pegou aqui o item 2 e o item 4, não é? Porque ele nos parece assim mais sugestivos para a gente tirar um pouco de entendimento, não é? E compreender, não é? Como que é, a partir desse estudo, desse conhecimento que chega para a gente, como que eu posso agora pautar a minha vida aqui na matéria sem comprometer por demais a vida no outro lado. Né? Não tem nada de fantástico nisso. Não tem nada de fantástico. Ninguém precisa se apavorar com essa questão. A gente tem que entender as coisas de forma mais simples. E uma das coisas que o Espiritismo faz é exatamente tornar aquilo que parecia sobrenatural, né? A gente foi criado, né? Talvez pelas gerações anteriores, pelos nossos pais, nossos avós, né? Que tudo aquilo que eles não conheciam eram coisas de outro mundo, eram coisas sobrenaturais. E coisas sobrenaturais assustam, né? Elas não ajudam, elas assustam. As pessoas ficam com medo, ficam com temor. O Espiritismo, quando ele é bem abordado na sua essência, ele tira essa mística, né, do sobrenatural. O que a gente não conhece, na verdade, são leis divinas, leis de Deus, né, que a gente não conhece ainda. Então não existe nada de errado nisso. Ó, eu vou dar um exemplo aqui para a gente pensar, né? Quem ainda não conhece o Espiritismo. Eu estou cercado aqui de iluminação. Né? Luz, energia. Você que está acompanhando a live, você tem luz e energia na sua casa. Tá? Agora vamos perguntar o seguinte: quem é de nós que conhece o processo da geração de energia elétrica? Né? Muitos de nós não conhecemos. Né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar nessa profissão, na minha profissão, que me deu o conhecimento da eletricidade. Né? Então, quantas pessoas não conhecem? Né? A gente usa a eletricidade, liga a luz em casa, né? Usa a luz. Né? A gente fica incomodado quando não tem luz, mas a gente não conhece o processo de geração da eletricidade. Né? E esse processo está baseado nas leis do magnetismo. Né? Então, hoje, a eletricidade, né, hoje que eu falo já há muito tempo, mas a gente pensa hoje, né, ela é controlada. Se você fizer uma medição aí na sua casa, na tomada da sua casa, ela está ali em 220 volts, né, se for aqui na nossa região. For lá em Porto Alegre, 110 volts. Se for em qualquer casa, está nessa condição. Ou seja, tem um controle ali feito. Mas como se controla uma força da natureza? Né? Ou seja, o homem buscou o conhecimento, né, aprendeu e controla essa lei. Deus nos colocou aqui para isso também, né? Para nosso crescimento, para nossa aprendizagem, né? Para nossa aprendizagem, certo? Porque esse conhecimento, essa aprendizagem, nos faz desenvolver, nos faz crescer. Então, ou seja, à medida que eu conheço, não começa a diminuir um pouco dessa superstição, não começa a diminuir essa questão do oculto, do sobrenatural, e é isso que muitas vezes, e aqui eu digo com franqueza, né? Aqui eu vou dar uma boa noite aqui para o pessoal que está participando, né? A Solange, a Cristina, né? E a Kátia, minha esposa, está participando aqui, está acompanhando a live. Eu vou colocar assim, ó, muitos religiosos usam desse conhecimento para ter o domínio sobre as pessoas. Né? Por isso que eu falo aqui que o Espiritismo, tenho dito isso, ele não pode ser denominado uma simples religião. Ele não é uma religião, na verdade. Né? Agora, obviamente, se a gente pensar, olha, se nós nos reunirmos, né? E aí vamos lembrar de Jesus, né? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós, né? Estará juntamente com a gente, né? Estiverem reunidos. Então, nesse fato, seria religioso. Ok. Né? Mas vamos lembrar o seguinte, né? O Espiritismo ele traz conhecimento, ele aborda de forma filosófica e científica, explica tudo isso que nós não conhecemos. E quando ele faz isso, ele acaba nos libertando. De quem eu estou me libertando? Justamente dos gurus, né? E aqui no Espiritismo nós temos aí médiuns também que detêm muito essa questão do conhecimento, do poder, né? Que tudo é eles que resolvem. No momento que você conhece as leis, né, que você estuda o Espiritismo como tem que ser, você começa a se libertar, você não fica mais dependente de um médium resolver sua vida. Né? A gente vai resolver. Claro que a gente vai precisar, né, estar sintonizado com o bem, né, sintonizado com Jesus, com Deus, né? Mas a gente não fica mais subjugado por um pastor, por um padre ou por um médium. Né? Ou seja, homens de carne que são falíveis, a gente vê isso a toda hora, né? Vaidosos, prepotentes, na maioria das vezes, né? Porque acham que tem o conhecimento, ou que tem lá
uma mediunidade de evidência de clareaudiência e muitas vezes se colocam superiores. Né? Então a gente quebra isso aí. Ninguém precisa. A mediunidade é muito boa, mas não precisa ninguém ser médium para se tornar uma pessoa melhor. Né? Basta que eu compreenda que toda ação tem uma reação, que eu compreenda que fazer o bem, isso traz inúmeros benefícios, não só para quem recebe, mas para quem faz também. Então a vida começa a se tornar um pouco mais simples, não é? E a gente evita muito sofrimento, como a gente viu aqui na questão do exemplo do André Luiz, na obra Nosso Lar, quando ele passa muitos anos, né, pelo que se tem de relato, pelo menos algum tempo, né, nessas zonas inferiores, porque ele não tinha esse conhecimento. Né? Apesar de ser um homem de avançada intelectualidade, não é? Intelectualmente, como médico, tinha conhecimento do corpo, das doenças e tudo mais, mas não tinha o conhecimento principal, conhecimento da espiritualidade. Né? E mais do que isso, o entendimento de que nós precisamos usar de fraternidade, né? De ajudar sempre que possível, ajudar os demais, né? Amenizar uma dor alheia, se possível, estiver em seu nosso alcance, né? Talvez consolar uma pessoa que esteja em dificuldade em algum momento. Quer dizer, tudo isso nós podemos fazer. A gente não precisa ir numa igreja para fazer isso. A gente não precisa ir num templo religioso para fazer isso. A gente não precisa ir num centro espírita para fazer isso. Né? A gente pode fazer isso na nossa casa, a gente pode fazer no nosso trabalho, a gente pode fazer numa reunião familiar, onde uma pessoa está com dificuldade, você vai ali, escuta um pouquinho, e, né, dá um pouco de atenção para aquela pessoa, ajuda ela. Né? Nós temos aí quantas oportunidades agora, por exemplo, de ajudar na questão que o nosso estado aqui está passando. Quantas pessoas estão precisando de um agasalho, né, de um alimento, de um colchão, de uma cama, né? E a gente muitas vezes tem isso em excesso em nossas casas e a gente vai ali segurando, vai deixando de lado, dando pouca importância e não age para ajudar. Né? Então, felizes daqueles médiuns, pastores, padres que entendem na sua religião a importância de fazer o bem, não só de falar, mas de agir também. Né? E felizes desses que se diminuem para que a sua religião, a sua doutrina cresça. Né? Infelizmente, as religiões, eu digo aqui porque a gente vê muito isso, né? As pessoas começam a se colocar acima da própria doutrina, no caso aqui do Espiritismo, ou acima da sua religião, né? Seja lá católica, evangélica, etc. Tá? Então, que possamos tirar dessa experiência aqui do André, né? uma reflexão para o nosso preparo. Né? Em algum momento vai chegar a nossa vai chegar até nós o convite, né, para a gente retornar à nossa pátria espiritual. Tá? Como que a gente quer voltar? A gente quer passar por essas zonas aí difíceis, né, escuras, turbulentas, né, tristes, melancólicas, né, e talvez com muito sofrimento. Ou quem sabe a gente já não começa a melhorar um pouquinho agora, né, se preparando para essa viagem, né, como teve aquela novela, não é? Que era de cunho espírita, né? Que mostrava um pouco disso. Então, toda a informação tem chegado para nós, essa é a realidade. Né? Falamos aqui do livro do Chico Xavier, né? Nosso Lar, teve o filme em 2010. Esse filme foi assistido nos cinemas do Brasil e de outros países, né? Por aproximadamente 4 milhões de pessoas. Né? E se estima aí que tem alcançado, além do cinema, em outras formas, né, da mídia, tem alcançado em torno de 40 milhões de pessoas em 42 países. Né? Mas a pergunta é, quantas pessoas desses milhões que assistiram o filme se deixaram tocar genuinamente, né, sinceramente? Quantas pessoas realmente olharam esse filme, viram o depoimento do André Luiz, viram o que ele passou e resolveram mudar o roteiro? Né? Então, Deus está nos convidando a todo momento. Jesus tem nos mostrado, mandado, enviado, né, mensagens, emissários, conhecimento. Né? Chega no cinema. A novela trouxe esse conhecimento em algum momento, né, na novela, como citei aqui há pouco, agora, A Viagem, e eu acho que tem mais uma outra novela aí, não lembro, de cunho espírita. Né? Então, tudo isso é convite para a gente, no mínimo, reflexionar a respeito. Né? E aí, eu colocar essa experiência aqui na matéria como importante, sim, mas também pensando que depois dessa experiência aqui,
outra experiência virá. Não é? E eu preciso também me preparar para essa experiência. Preciso estar em condições melhores e, se possível, saber um pouco do que acontece, o que está por vir nessa experiência. Né? Então, essa é a ideia hoje da nossa reflexão aqui, né? Em termos de conhecimento e de entendimento. Certo? Pegar o que está aqui nas entrelinhas da experiência do André Luiz e tirar um pouquinho de conhecimento. Opa, isso aqui é muito sério. Não é? Então, a partir dessa leitura aqui, ó, quando nos é falado do descuido que nós temos com o nosso corpo, tá? Será que na minha próxima refeição, por exemplo, eu vou cometer um excesso, eu vou me exceder ali, não é? Será que quando eu for convidado para aquela festa, onde tem muita bebida alcoólica, será que eu vou beber todas, né, no jargão popular aí das pessoas, né? Vou chegar lá, não, como a gente diz, é liberado, né? Quer dizer, eu bebo todas e não entendo, não compreendo, não percebo que o meu corpo aqui está gritando, né? Em alertas, dizendo, olha, estou aqui no limite, né? Qual é o limite do nosso fígado, né? Qual é o limite do nosso rim? Tá? Qual é o limite do nosso intestino, né? O André aqui tinha oclusão intestinal, né? O intestino fica ali impedido, né, de realizar a sua função. Ele sofreu com isso, né? Mas a razão estava lá, talvez, nos excessos que ele cometeu, onde veio a sífilis, né? Aqueles tumores. Mas o que agravou, né? O que poderia ter diminuído aquela ocorrência foi exatamente a questão de relacionamento, onde ele não era uma pessoa fraterna, né? Não tinha quase nenhuma prática no bem, né? Muito arraigado à família, né? Ou seja, a família era quase como ele era quase que dono da família, ele mesmo relata nisso, né? Relata isso na obra aqui. E aí lá no mundo espiritual ele sente por demais, né, a falta da esposa, dos filhos, né? E aí começa a reconhecer, né, é importante aqui, ó, ele fala dos pais dele, né? Nunca ele tinha tirado um tempo para valorizar os pais que ele tinha, né? E os pais tinham sido muito generosos com ele, né? Ele teve uma boa criação. Então, é nessa dificuldade lá no plano espiritual onde ele cai por si e se dá conta que nunca talvez ele tenha agradecido, né, a generosidade dos pais que ele teve. Né? Dito para o pai dele ou para a mãe dele, né, como ele era agradecido por tudo que eles fizeram para ele. Né? Quantos de nós não fomos ou não estamos ingratos com os nossos pais? Né? Não agradecemos talvez todo o sacrifício que eles fizeram, todo o esforço que eles fizeram, tudo que eles sofreram, né? Para nos colocar no mundo, para nos manter no mundo, para nos proteger no mundo. Então, tudo são reflexões que a gente pode despertar ainda há tempo, ainda quem tem o pai vivo, a mãe viva, ainda pode, né? Chegar e quem sabe, ver naquele pai, naquela mãe, né? Um ser que se sacrificou para que você esteja aí agora nessa condição, né? E os nossos filhos, né? Será que os nossos filhos não são dignos de nós agradecermos por eles, né? De nós olharmos eles como seres amados, né? Seja estando junto de nós ou estando à distância, né? A gente ser grato pelos filhos que a gente tem, né? Muitas vezes nós queremos ser donos dos nossos filhos, né? Queremos impor para eles aquilo que nós achamos certo, mas não tiramos um tempo sequer para agradecer a existência deles, né? Dizer para eles o quanto eles são importantes para a gente, né? Isso é uma reflexão que nós temos que fazer. E aqui o André sofreu muito por ter sido esse homem, nessa experiência, esse homem mais tosco, né? Avançado intelectualmente, com a posição de médico, porém um homem tosco no sentido fraterno, no sentido de tratar bem as pessoas, de amar verdadeiramente. Né? Então vejam, a ideia aqui não é uma ideia daquela religião dogmática, não é? Que fala por palavras, mas que se perde sem ações realmente de resultados. Tá? Nós falamos diante do que o Espiritismo nos explica, tá? Nos alerta, e a gente começa a ver assim, opa, então eu vou aproveitar as próximas oportunidades que eu tiver. Tá? Se eu tenho meu pai ou a mãe viva, vou agradecer. Se eu tenho filhos, vou agradecer. Vou ver o melhor desses filhos, né? Irmãos que seja, família. Né? Isso é importante.
né? Aquele vizinho que você talvez nunca tomou conhecimento dele, não é? Talvez esteja ali sozinho, sofrendo, e você nunca fez nada, né? Não moveu, não atravessou uma rua para, quem sabe, levar um pão para aquela criatura, não é? Mas tiramos o nosso carro de casa, botamos a melhor roupa e andamos talvez aí alguns quilômetros para irmos na igreja, cantar, irmos no culto, né? Louvar, irmos no centro espírita, né? Para receber o passe, para isso, para aquilo, né? Falar dos espíritos, mas às vezes a oportunidade está ali bem pertinho de nós, né? Da gente fazer algo em nosso próprio bem, porque quando eu ajudo outra pessoa, eu estou fazendo para mim também, não é? E não estou falando isso de forma egoísta, mas sim de forma sincera, de ajudar de forma sincera, de forma realmente consciente, né? Que eu estou ali estendendo a mão para uma pessoa, porque poderia muito bem ser eu que estivesse naquela condição. Ou quem sabe, lá atrás eu já não estive numa condição como aquela, pensando aqui numa pessoa que esteja em dificuldades, né? Sofrendo por algum motivo. Chegamos ao final aqui da nossa live, não é? Agradeço aqueles que estiverem acompanhando, tá? Aqueles que porventura vierem assistir a live em algum outro momento, né? Podem deixar o seu comentário ou fazer alguma observação. Esse conteúdo vai lá para o nosso canal no YouTube também, A Doutrina, não é? E vamos combinar aqui para a próxima sexta-feira, sempre às 21 horas, vamos trazer um outro tema dentro do Espiritismo. Espiritismo esclarecedor, espiritismo educador, espiritismo que fala em Jesus, que fala em Deus, mas nos convida para a realidade da vida, sem simbologismos religiosos, sem dogmas, sem culto externo, sem nada disso, da forma mais simples possível, não é? Porque foi essa forma que Jesus, quando esteve conosco há 2000 anos, exemplificou e praticou. Não é? É só a gente olhar os atos de Jesus, que ele fez, como ele abordava as pessoas de forma simples, né? Sem culto, sem dogmatismo, né? Sem esse rótulo religioso que os homens, infelizmente, colocaram nas religiões. Tá? As religiões são maravilhosas. Nós é que, infelizmente, colocamos rituais, dogmas, né? Simbologismos e complicamos demais aí a essência das religiões, que será o nosso próximo tema aí na próxima sexta-feira, às 21 horas, ok? Um abraço a todos, que Deus se faça presente pela espiritualidade benfeitora em cada ambiente que esteja aqui acompanhando, em cada lar, em cada casa. Nos reencontramos na próxima sexta-feira. Um excelente final de semana e até a próxima sexta, às 21 horas.